Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 31 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade sobre o nosso tema de teorias evolutivas. Estamos na reta final, a última teoria evolutiva que nós temos, chamado neodarwinismo. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a teoria sintética da evolução ou o neodarwinismo nessas duas últimas aulas. Os objetivos específicos dessa nossa aula de hoje: definir a variabilidade genética como ela atua na teoria sintética da evolução. Então a gente vai dizer, variabilidade genética é isso. E qual a função dela nessa nova teoria, na teoria sintética da evolução. E nós vamos identificar a diferença entre a teoria darwinista e a teoria neodarwinista. A teoria darwinista foi a que nós estudamos nas nossas duas últimas aulas. Agora a gente vai falar sobre o neodarwinismo. Qual a relação dele com a teoria de Darwin? A gente vai ver que são muito parecidas, mas a teoria neodarwinista explica algumas coisas que a teoria de Darwin não conseguia explicar naquela época. Antes da gente começar, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. É muito importante que vocês tomem notas dessas definições, desses conceitos, dessas curiosidades que a gente vê na nossa aula de hoje. Porque vocês vão utilizar elas para fazer uma revisão, para uma avaliação, vão utilizar elas para fazer uma revisão para um exercício ou simplesmente para relembrar aquele conteúdo que foi trabalhado nessa aula. Pegaram o material? Vamos começar então? Teorias evolutivas. Rápido recapitulação. Antes de a gente começar, devemos ter uma ideia bem clara na nossa mente. A evolução nas nossas aulas será apresentada do ponto de vista científico, não sendo a intenção discutir ou ofender sua filosofia, ideologia e religião. O objetivo aqui é a gente discutir a evolução com vista científica, certo? Então, separem um pouco a religião, a ideologia, enfim, da parte científica, porque essa parte científica é que vai ser cobrada num concurso de vocês, que vocês vão precisar ter esse conhecimento futuramente na vida de vocês. O darwinismo. Apesar de ser considerado o principal responsável pela teoria da evolução, Darwin encontrou resistência em sua época. Isso ocorreu principalmente pelo fato de que a teoria de Darwin não explicava como novas características podiam surgir em uma determinada população. Estudos posteriores permitiram concluir que elas surgiam pela variabilidade genética que existe dentro das populações. Darwin explicou bonitinho a evolução. Trouxe exemplos, trouxe definições próprias ali, criativas, ele e o Wallace, e explicaram a teoria da evolução. Mas na época que eles comentaram sobre ela, que eles publicaram ela não foi aceita. Justamente porque eles não conseguiram explicar como surgiam as variedades, como surgiam novas características no ser vivo. E é isso que a teoria neodarwinista consegue explicar. Que essas características novas surgem através da variabilidade genética. Lembrando que, na época que Darwin e Wallace expuseram seu trabalho, o darwinismo, a teoria darwinista, eles não tinham conhecimento ainda sobre genética. Então, sem conhecimento algum sobre genética, eles conseguiram comprovar a evolução dos seres vivos, mas ficou alguns buracos no seu estudo. Como é comum nas ciências, a teoria atualmente aceita para explicar a evolução dos seres vivos, a teoria sintética da evolução, foi desenvolvida com o trabalho de vários cientistas. Em qualquer área das ciências, não é uma única pessoa que vai descobrir algo novo. Precisa de um grupo de cientistas ou de antepassados que fizeram um estudo prévio sobre um determinado assunto
ou você vai precisar de colegas que vão te ajudar na pesquisa, nos seus estudos, nos experimentos, enfim. Então, a pesquisa científica, os trabalhos científicos, eles necessitam de vários cientistas, várias pessoas estudando um mesmo objeto ou um mesmo ser vivo para tentar descobrir o que ele é, quais são as suas influências no dia a dia das pessoas. Novas descobertas sobre os seres vivos continuam ampliando nosso conhecimento sobre a evolução, inclusive a evolução humana. Então, atualmente, nós fazemos novas descobertas sobre como ocorreu a evolução do ser humano. É descoberto um novo fóssil do ser humano que não existia antes, isso em uma determinada região, e isso muda completamente a ideia de expansão da raça humana. Ela foi migrando para outros continentes, enfim, novas conceitos, novas ideias são continuamente aprimorados nas ciências. Variabilidade genética, então, que definiu o neodarwinismo, a teoria sintética da evolução. É comum imaginarmos mutações como sendo transformações enormes que ocorrem de uma hora para outra. Quem nunca assistiu um filme do Hulk lá e associou a mutação que ocorreu com o DNA dele exposto aos raios gama, lá, enfim, ou qualquer outro super-herói lá, que gerou uma mutação, gerou a produção, a transformação de uma hora para outra do seu corpo. Isso não está certo, não está bem claro isso. Não é isso que define uma mutação para a evolução dos seres vivos. As mutações geralmente elas são mais sutis, elas não ocorrem assim de maneira tão drástica como nos filmes ou nos desenhos. Na verdade, mutação são mudanças acidentais que ocorrem no DNA, o material químico que forma os nossos genes. E essas mudanças podem fazer com que um gene se torne diferente do original. Alguns desses genes diferentes podem se expressar, fazendo com que surjam novas características em um organismo. Um gene vai definir, um grupo de genes vão definir a coloração da nossa pele, vão definir a coloração dos nossos olhos, coloração do cabelo, a estatura da pessoa, se ela vai ter propensão a desenvolver alguma doença genética, enfim, um tumor ou um problema de tireoide, uma hipertensão, que estão associados à genética. E pode acontecer uma mutação em um desses genes. E esse gene começa a se expressar de uma forma diferente. Toda a família nasceu com os pelos pelo, cabelo e a pele escura, morenos. Mas teve um filho que sofreu uma mutação num gene específico e ele desenvolveu uma doença chamada de albinismo. Nasce com todos os pelos do cabelo, a sobrancelha, enfim, a pele toda branca, toda clara. Uma única mutação num gene gerou essa mudança. Um grupo de mutações geraram essa mudança, que fez surgir novas características em um organismo. Fez surgir a coloração da pele e dos pelos diferente do original, dos pais no caso. Mutações que ocorrem nas células somáticas de um indivíduo, isso é, nas células que não originam gametas, não são transmitidas aos descendentes, por isso não tem importância evolutiva. Mutações que ocorrem nas células somáticas, nas células que compõem o nosso organismo. Por exemplo, uma mutação, eu poderia atingir determinadas células do meu corpo através de uma tatuagem. Eu faço uma tatuagem, eu vou estar modificando, mutando determinadas células que compõem o meu braço, por exemplo. Eu vou estar mudando a coloração delas. Eu alterar essa coloração delas não vai alterar os meus gametas.
a produção dos meus espermatozoides. E são os espermatozoides que transmitem as minhas características para o meu descendente. Se a minha tatuagem não afeta a produção dos espermatozoides, ela não vai transmitir característica nenhuma para os meus descendentes, então ela não vai ter importância evolutiva, certo? Já as mutações que ocorrem nos gametas ou nas chamadas células germinativas, que originam gametas, são transmitidas aos descendentes e têm impacto evolutivo, aumentando a variabilidade genética das populações. Percebam, variabilidade genética, variabilidade de genes, variabilidade de características. São várias características entre uma mesma população. Se nós pegarmos uma sala de aula, a gente consegue ver quantas colegas diferentes nós temos. Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais magros, outros um pouco mais gordinhos, com olhos castanhos, com olhos azuis, com olhos verdes, loiros, morenos, cabelos cacheados, cabelos lisos. Então, nós temos dentro de uma sala de aula uma grande variabilidade genética. Se ocorrer a mutação das células germinativas de alguns indivíduos ali dentro, dos espermatozoides ou dos óvulos, isso vai aumentar ainda mais a variabilidade genética, certo? Então, essas mutações vão ser passadas para os descendentes. Não quer dizer que essa mutação vai transformar o filho no Hulk lá. Não, mas essa mutação vai modificar um pouquinho a coloração do olho, não vai ter o cabelo liso nem cacheado, vai ser o cabelo crespo. Enfim, vai aumentar a variabilidade genética, vai aumentar a diversidade de características das pessoas. Sem variabilidade genética, não poderia haver seleção natural, nem evolução, pois todos os indivíduos de uma população teriam as mesmas características. Então, nós precisamos dessa variabilidade genética para ter a ação da seleção natural. Sem essa variabilidade genética, não teria como a seleção natural agir sobre os seres vivos. Lembra que a gente comentou sobre as borboletas, as mariposas, que elas tinham duas populações diferentes, duas colorações diferentes. Um grupo de mariposas era de coloração clara e o outro era de coloração escura. Durante alguns eventos de revolução industrial, enfim, as que tinham coloração escura, elas conseguiam se disfarçar no meio da fuligem e da fumaça, enfim. E os pássaros não encontravam elas para se alimentar. Então, elas conseguiam sobreviver, elas estavam mais adaptadas àquele ambiente e conseguiam deixar descendentes. Já as outras, que tinham coloração clara, elas não conseguiam se disfarçar no ambiente, se misturar com o ambiente e, consequentemente, os pássaros viam elas com mais facilidade, predavam elas e elas não deixavam descendentes. Se não deixavam descendentes, não mantinham aquela característica das mariposas claras. E a população de mariposas escuras aumentou. Se os indivíduos fossem iguais, não haveria aqueles com maior chance de sobreviver ou de se reproduzir que os outros. Então nós precisamos disso. Iria se manter uma mesma espécie. Se não tivesse predadores, não tivesse indivíduos diferentes, iria se manter uma mesma espécie, igualzinha ao longo de toda a história do planeta, por exemplo. Mas graças a essa variabilidade genética, os seres vivos eles vão se ramificando, eles vão se diferenciando, dando origem a novos seres vivos, a novas espécies diferentes. E isso garante a nossa biodiversidade atual. Todo esse grande grupo de seres vivos, sejam plantas, animais, fungos, bactérias, enfim,
essa grande biodiversidade que nós temos, só é possível graças à evolução, graças à seleção natural que ocorre nas populações, graças a essa variabilidade genética, essa diferença entre os seres vivos, que permite a algumas espécies se manterem vivas por um longo período de tempo e outras acabarem sendo extintas, mas dando origem a novas espécies. Certo? Essa foi a nossa aula de hoje, sobre uma pequena explicação sobre variabilidade genética e as suas características. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Mutações não são algo extremamente miraboloso, como a gente vê nos filmes, enfim, nos desenhos. Elas são processos lentos que garantem a evolução e a variabilidade genética entre os seres vivos. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz algumas pausas e anotações, responde os nossos exercícios e nos vemos na nossa próxima aula.